Olá, aqui é o Matheus Santana do Zona de Progresso, e você conhece o hospital mais perigoso do mundo? Nesse hospital, os pacientes correm um risco maior de receber uma dose fatal de anestesia e têm mais chances de morrer dentro de 48 horas após uma cirurgia. Além disso, os enfermeiros não têm o costume de lavar as mãos antes de cuidar dos pacientes, e crescimentos cancerígenos têm mais chances de passar despercebidos. Se você fosse um paciente, é bem provável que você fugisse desse hospital. Na verdade, você ia querer que todo mundo que você conhece ficasse bem longe dele. No entanto, esse hospital que eu tô falando está mais perto de você do que você pensa. Ele está na sua cidade. Porque tudo que eu descrevi aqui é o que acontece na maioria dos centros médicos ao redor do mundo, mais precisamente entre as 13 e 16 horas. Mas não é só na profissão médica que isso acontece. Veja, quando os estudantes na Dinamarca vão fazer seus testes nacionais, eles precisam fazer em um computador. No entanto, pelo fato de o número de alunos ser maior que o número de computadores disponíveis, eles precisam fazer esses testes em horários diferentes. Então, quando os pesquisadores analisaram 4 anos de resultados desse teste, eles encontraram uma correlação interessante, onde foi revelado que os estudantes que realizaram o teste de manhã tiveram notas mais altas do que aqueles que o fizeram à tarde. E para cada hora mais tarde no dia que os estudantes faziam os testes, as notas caíam cada vez mais. É claro que o timing do teste não era tudo, mas era um componente bastante significativo. Então, o que aquilo queria dizer exatamente? Bem, você já deve ter percebido que no período da tarde você fica menos produtivo, desmotivado, fica com mais dificuldade de se concentrar e o seu trabalho acaba perdendo muito a qualidade. E isso é um fenômeno que acontece com muitas pessoas ao redor do mundo todos os dias. É o que é chamado de afternoon slump, ou em português, queda da tarde. Essa queda da tarde acontece por uma razão biológica que está diretamente ligada com o fato de que muitas das nossas funções corporais são controladas pelo nosso ritmo circadiano. Esse ritmo circadiano funciona como um relógio interno que controla nossos hormônios, temperatura corporal, pressão arterial, dentre outras funções ao longo do dia. Então, se alguma vez você já se perguntou como seu corpo sabe quando é a hora de dormir e quando é a hora de acordar, saiba que isso acontece por causa do ritmo circadiano. É graças a ele que na hora de dormir o corpo libera a melatonina para fazer você se sentir sonolento e na hora de acordar a secreção de melatonina para e o corpo libera cortisol para que você levante e comece o dia. Além disso, ele também influencia o nosso estado de alerta e capacidade mental, juntamente com os níveis de energia. Porque perceba, nossas habilidades cognitivas não permanecem iguais ao longo do dia. Enquanto somos mais inteligentes e temos mais energia em alguns períodos do dia, acontece o oposto durante outros. Por exemplo, durante a noite, nós sofremos uma grande queda de energia e de nosso estado de alerta, especialmente entre 2 e 4 da manhã. Mas geralmente nós nem percebemos isso, já que a maioria de nós está dormindo. No entanto, ao acordar, essa energia e estado de alerta voltam a aumentar de forma constante ao longo do dia, atingindo o pico no final da manhã, que é quando tendemos a estar no auge cognitivo. Mas esse pico é seguido por uma baixa à tarde. Como disse, é chamado de queda da tarde. E essa baixa acontece aproximadamente 7 horas depois de acordarmos, o que geralmente ocorre entre 13 e 16 horas para a maioria das pessoas. Então, em outras palavras, a queda da tarde se trata de uma ocorrência biológica natural coordenada pelo seu ritmo circadiano. É por isso que profissionais médicos cometem mais erros, os estudantes tiram notas mais baixas e você se sente desfocado e desmotivado durante esse período. Mas depois da queda da tarde, acontece um novo período de alerta, o qual vai durando até o momento em que seu corpo se prepara para dormir, que é onde ocorre um lento declínio de energia. E embora o ritmo de cada pessoa seja ligeiramente diferente, a maioria segue um padrão bem semelhante. Olha só, se fôssemos desenhar um gráfico de 24 horas do seu estado de alerta, seria algo mais ou menos assim. Veja como ele aumenta lentamente após você acordar, atingindo o pico no final da manhã. Em seguida, à tarde, ele diminui, e quando a queda da tarde termina, ele sobe novamente. Após isso, conforme a hora de dormir se aproxima, ele vai diminuindo cada vez mais. Por fim, ocorre mais uma grande queda no meio da noite, que você não percebe por estar dormindo, e ao acordar, todo o ciclo se repete mais uma vez.
Uma coisa que é importante ressaltar é que, embora a queda da tarde seja algo natural, existem algumas coisas que podem intensificá-la, mas em contrapartida, também existem alguns hábitos que podem ajudar a diminuí-la. Vamos primeiro entender o que pode tornar essa queda pior. Uma das coisas é a falta de sono, o que não deve ser surpresa para ninguém, porque quando você não dorme o suficiente, seu estado de alerta é severamente reduzido, especialmente durante a queda da tarde. Mas se você tem um ciclo de sono ideal e regular, a queda circadiana será menos intensa. Como exemplo prático, podemos citar o fato de que muitas pessoas tentam ganhar mais tempo para resolver coisas durante o dia, diminuindo o sono. Mas isso é um grande erro, porque o que essas pessoas não percebem é que ao fazer isso, elas funcionam de maneira pouco eficiente ao longo do dia. Claro, elas têm mais tempo, mas junto a isso, elas também têm mais dificuldade em se concentrar e, portanto, levam mais tempo para terminar suas tarefas. Da mesma forma, pessoas que têm seu sono regulado podem ter menos tempo durante o dia, porém estão mais descansadas e têm mais energia, o que por consequência faz com que elas funcionem muito melhor. Por isso, ter um sono de qualidade é necessário para um melhor desempenho mental e físico todos os dias. Então durma bem, de preferência entre 7 a 9 horas por noite, já que essa é uma média que parece ser o mais saudável para a maioria dos adultos. E crie esse hábito até conseguir chegar no ponto mais ideal de todos, que é dormir sem precisar do despertador e deixar seu corpo acordar naturalmente. Claro que nem todos podem fazer isso já no dia seguinte, mas todos podem ter isso como um objetivo a ser alcançado no futuro. Outra coisa que pode contribuir ainda mais com a queda da tarde é um almoço muito rico em carboidratos. E você vai entender isso através de uma situação que muito provavelmente você já viveu. Sabe quando você vai visitar a sua avó e ela insiste que você coma até não aguentar mais? Pois é, e o que sempre acontece depois que você termina de comer? Você fica letárgico, pesado, cansado, com sono e com a sensação de que vai explodir. Isso acontece porque a digestão consome muita energia, especialmente quando você faz uma refeição muito grande que acaba dando ao seu estômago uma carga maior de trabalho na hora de digerir. No entanto, o que pode piorar ainda mais a situação são as refeições feitas com carboidratos simples, como açúcar. Pois quando você consome esse tipo de carboidrato, sua glicose no sangue tende a subir, o que até proporciona uma energia temporária, mas essa elevação é seguida por uma diminuição nos níveis de glicose, que resultam em uma queda abaixo dos níveis normais. Então, quando você associa essa queda de açúcar com a queda da tarde, você acaba sendo tomado por uma vontade gigantesca de dormir. Assim, para evitar esse grande desgaste de energia que pode vir após o almoço, o ideal é evitar refeições grandes e pesadas feitas com carboidratos simples. Ao invés disso, opte por porções menores e com uma variedade de nutrientes diferentes, como proteínas, gorduras e fibras. Bom, agora que entendemos um pouco melhor sobre as razões que ocasionam a queda da tarde, vamos voltar ao caso dos estudantes que fizeram seus testes e tiveram uma pontuação mais baixa do que os que fizeram pela manhã. Olha só, muitas pessoas acreditam que a solução para esse problema seria colocar todos eles para fazerem os testes antes do meio-dia. Porém, os pesquisadores responsáveis por analisar os resultados desses testes descobriram algo bastante interessante, que foi o seguinte: os estudantes que fizeram uma pausa de 20 a 30 minutos antes de realizar seus testes, quer fosse para comer, se distrair ou conversar, não tiveram um desempenho ruim, muito pelo contrário, suas notas aumentaram. Ou seja, graças a essa pausa, eles foram capazes de manter suas pontuações altas, mesmo realizando seus testes no período da tarde. Mas veja só que ironia. Muitas pessoas enxergam a pausa para o descanso com maus olhos, ao ponto até de rotular quem adere a isso como preguiçosos. Na verdade, nós mesmos caímos nessa armadilha de nos rotular dessa forma também. E isso acontece porque a maioria das pessoas acredita que a melhor forma de ser produtivo é trabalhando sem parar. No entanto, ficar fazendo uma tarefa por muito tempo pode nos levar à exaustão mental, nos deixando menos focados, fazendo com que a gente trabalhe mais devagar e correndo o risco de cometer mais erros. Você provavelmente já passou por isso, de ficar tentando se concentrar no que estava fazendo, mas sua mente ficava divagando e pensando em qualquer outra coisa. Por isso é tão importante fazer pausas deliberadas, pois elas nos ajudam a diminuir e até evitar tudo isso, especialmente quando elas são feitas durante a queda da tarde.
Mas então, do que consiste uma pausa adequada? Bem, existem 4 aspectos. O primeiro é o desapego. Durante sua pausa, evite ficar pensando no trabalho ou naquilo que você estava fazendo, porque isso pode intensificar ainda mais a fadiga mental. Ao invés disso, desapegue psicologicamente desses pensamentos e pense em qualquer outra coisa que não exija ter que pensar muito. O segundo é o movimento. Dar uma caminhada aumenta seus níveis de energia, afia seu foco e reduz a sensação de fadiga à tarde. Inclusive, um estudo revelou que dar uma volta por cerca de 5 minutos, aproximadamente a cada hora durante o expediente, é mais eficaz do que uma única caminhada de 30 minutos. Portanto, se tiver opção, faça pausas curtas para caminhar com frequência, mas se não tiver, uma caminhada mais longa ainda assim é melhor do que nada. O terceiro é sair ao ar livre. Isso porque fazer uma curta caminhada ao ar livre te deixará com ainda mais disposição do que se você der uma volta dentro de casa, pois além de receber mais exposição ao sol, você também se desligará fisicamente do trabalho. O quarto é a companhia. Passar um tempo com os outros, especialmente com pessoas que você gosta, é uma ótima maneira de recarregar. No entanto, se o seu trabalho já exige lidar com muitas outras pessoas, talvez seja melhor aproveitar a pausa sozinho, principalmente se você for mais introvertido. Portanto, se você quiser ter uma pausa restauradora e eficiente, considere fazer uma curta caminhada ao ar livre com um amigo, onde vocês possam falar sobre qualquer coisa que não tenha a ver com o trabalho. Outra maneira de se recarregar durante a queda da tarde é tirar um cochilo rápido, pois o cochilo pode trazer ótimos benefícios no que diz respeito ao estado de alerta e ao desempenho cognitivo. Mas fique atento, um cochilo realmente eficiente deve durar entre 10 e 20 minutos, pois estudos já mostraram que ele ajuda a aumentar o estado de alerta por até 3 horas. É importante que você saiba disso, pois muitas pessoas cometem um grande erro ao tirar seu cochilo e acabam se sentindo pior depois dele. Isso porque quando o cochilo ultrapassa 20 minutos, nosso cérebro começa a entrar em estágios mais profundos do sono. E se isso acontecer, você vai sentir o que é chamado de inércia do sono, que é aquela sensação quando você acorda se sentindo sonolento e desorientado. Então, para evitar isso, tire cochilos curtos e não os encare como um sono. Ao invés disso, pense neles mais como uma meditação relaxante, onde você fecha os olhos, deita e simplesmente deixa sua mente se desconectar por uns 15 minutos. Agora, sabemos que nem todas as pessoas têm tamanha flexibilidade para fazer uma pausa eficiente, seja por conta do trabalho ou por simplesmente serem os tipos de pessoas que preferem encarar o dia sem precisar parar. Se esse for o seu caso, o mais recomendado é que você não faça nenhum trabalho muito importante durante a queda da tarde. Ao invés disso, faça algo que não exija tanta concentração, coisas que são mais familiares, rotineiras, que não sejam tão importantes e que podem ser feitas no piloto automático. Basicamente, tarefas fáceis. E as suas tarefas mais difíceis ou mais importantes, você deixa para fazer antes ou depois da queda, pois é quando suas habilidades cognitivas estão no auge, e assim você não compromete seu trabalho. Bom, agora você já tem uma ideia melhor sobre o que é a queda da tarde, por que ela acontece e o que você pode fazer a respeito. Então, se você tiver como colocar em prática, tente adequar essas dicas com a sua agenda e veja por si mesmo como elas podem impactar totalmente a sua rotina. Bom, e para colaborar ainda mais com o seu desenvolvimento pessoal, eu quero te indicar uma aula gratuita onde você vai aprender um método comprovado para aumentar sua velocidade de leitura e conseguir ler até 50 livros por ano sem prejudicar a retenção do que foi lido. Isso porque eu acredito que a leitura, principalmente de livros, é a melhor ferramenta que você pode utilizar para transformar sua vida em todas as áreas. Então clica no primeiro link na descrição e corre para assistir enquanto a aula ainda está no ar. Um forte abraço e até a próxima!